apropriada, inclusive assistência militar se necessário. É importante entender que nós pretendemos cumprir os nossos compromissos e obrigações. Aqui da agência TASS, em relação a Donbás, é óbvio que a Ucrânia não quer reconhecer a soberania das regiões. Perdão, eu não entendi. Sim, o que eu estou dizendo? Parece que Kiev não está reconhecendo esses estados. E estamos bem com essa decisão. Então, em relação ao que vimos ontem e hoje, o senhor acredita numa reabilitação da relação entre vocês dois? Bom, o que nós discutimos, as questões, durante inúmeras conversas e conversas com parceiros, inclusive americanos, talvez não tenha sido dito publicamente, mas eu gostaria de dizer que a questão é que Kiev, o governo da Ucrânia, tem de fazer o que nós precisamos fazer, isso já foi regulamentado há muito tempo. Então, nós não podemos falar de questões militares de paz, porque eu acho que todos devem mostrar boa vontade e reconhecer a boa vontade daqueles que vivem na Crimeia. E eu já disse isso várias vezes. Como isso é diferente de Kosovo, por exemplo? Não há diferença, porque em Kosovo a decisão foi tomada como parte de um plebiscito do povo na Ucrânia. As pessoas não foram forçadas a ir a votar. Elas vieram, votaram e expressaram o seu desejo. E é preciso respeitar o desejo deles, porque um plebiscito é uma expressão da democracia. E, mais uma vez, nós falamos muito disso, porque houve muitas discussões com a OTAN, com Washington. Nós somos contra a Ucrânia entrar na OTAN, porque já mencionamos muitas vezes que isso é uma ameaça à Rússia. E eles estão dizendo que as resoluções do passado, em relação a isso, seriam usados, que eles... E assim, o governo da Ucrânia, em Kiev, tem negado esse desejo de entrar na OTAN e concordado com a neutralidade. Portanto, além disso, nós precisamos resolver a questão de Donbás numa negociação pacífica, implementando o pacote do Acordo de Minsk. Portanto, tudo o que nós falamos pode ser revertido se os nossos chamados parceiros continuarem aumentando esse apoio de armas ao governo da Ucrânia. Então, a gente está falando da desmilitarização da Ucrânia, que é o único fator que pode ser controlado e para o qual reagimos. Então, assim que esse passo é tomado, ele pode ser revertido para outras coisas também. Nós sabemos que a situação atual da Ucrânia, o governo atual persegue líderes, antigos líderes, e eles dizem que hoje não estão contentes com o Acordo de Minsk.
E eu tenho certeza que o que eles estão dizendo em Kiev é que não é aceitável, que essa militarização não é aceitável, especialmente desde que, porque a Ucrânia até falou de ambições nucleares. Ontem o senhor falou sobre a situação, as palavras de Zelensky em relação à Rússia, e de que há uma chance para a Ucrânia de ter armas nucleares, entrar para o clube nuclear. São palavras vazias ou há uma ameaça real de que na nossa fronteira existam armas nucleares? Bom, eu já falei disso agora. Nós entendemos que essas palavras foram dirigidas a nós diretamente e nós as ouvimos. Desde os tempos soviéticos, a Ucrânia já possuía uma possibilidade nuclear grande, eles tinham blocos, tinham indústrias nucleares, usinas nucleares. Eles tinham até aulas na universidade para tratar da questão nuclear. Então, eles conseguiam fazer isso de forma muito mais fácil do que outros países que começaram a usar a energia nuclear do início. Do nada, perdão. O que falta falta um sistema de enriquecimento de urânio. Mas isso não é uma grande questão, não é algo que não possa ser atingido facilmente. Em relação aos suprimentos, existem mísseis antigos. Eu acho que eu mencionei ontem que haviam 110 quilômetros de alcance. Qual é a ameaça que estamos encarando aqui? É o surgimento de armas nucleares que sejam uma ameaça estratégica para nós. Portanto, é importante para nós ter em mente, porque são 110 quilômetros e isso pode chegar a 300 quilômetros, 400 quilômetros. Então, Moscou seria um alvo direto. Então, é uma ameaça estratégica. Nós iremos, então, levar isso muito a sério. O senhor acredita que no mundo moderno seja possível resolver questões militares e mesmo assim ficar ao lado da paz? E outra pergunta é: qual a distância que as militares podem atingir? Nós falamos que eles falaram que eles chegaram à fronteira administrativa das repúblicas. Bom, eu já mencionei que os militares eles estão a direção deles, eu mencionei antes. É difícil ter um quadro do que pode acontecer, porque depende das circunstâncias, de como elas vão se desenvolver. Em relação a se ficaremos ao lado da paz, de não usar a força, o que você acha bom? O que acha que é ficar sem poder nenhum? Eu acho que o lado bom precisa de defesa, que isso depende de se defender. Muito obrigado. Vladimir Putin disse hoje para a Ucrânia o seguinte: a Ucrânia é minha, é parte da Rússia, nunca deveria ter sido diferente. Já mandou tropas para lá, para abocanhar 2 regiões separatistas cuja independência Moscou e mais ninguém reconheceu. Putin está redesenhando fronteiras na força.
acabando com a ordem internacional que prevaleceu nos últimos 80 anos.